dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Dia 15 de junho de 2021, vamos gravar agora a aula 11, da leitura do livro A Jornada Espiritual de Joel Goldsmith, A aula 11 dessa série, que se intitula O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo, o maior metafísico dos últimos 500 anos, a águia da mecânica quântica, Joel Goldsmith. Se Joel Goldsmith fosse realmente reconhecido pelos adeptos do pensamento mágico ou da mecânica quântica e etc e tal, se o Joel fosse apenas reconhecido como o maior místico dos últimos 500 anos, uma parte maior deles ia dar uma certa atenção ao estudo das obras de Joel, para entender que poder é esse que ele diz que nós podemos comungar ou nos unificar com ele, não é unificação com todo, que poder é esse dessa harmonia onipresente, que não é o pensamento humano, mas o pensamento humano pode ser conduzido por ele, não criando pensamentos próprios, certo? Dos desejos humanos, ele vai aprender a se conduzir por esses pensamentos da prática, e ele se alinha com isso que se chama o fluxo divino. Esse livro, A Jornada Espiritual, é uma biografia do processo de iluminação espiritual do maior metafísico dos últimos anos, Joel Goldsmith. Então a gente vai retomar a aula aqui, do trecho que a gente parou na aula 10. Aquele trecho, em que o Joel retornou a Boston logo após o falecimento de Rose, e logo depois Nellie Steves, uma estudante dedicada que havia sido sua secretária, ligou para convidá-lo para o jantar de domingo. Ou seja, o Joel tinha acabado de chegar em Boston e uma estudante dedicada o convida para um jantar, ok? Este convite ele foi incapaz de aceitar devido a um compromisso anterior, mas foi reconfortante para Joel tê-la dizendo a ele: a porta dos Steves está sempre aberta, sempre que você puder vir. Tá certo? Teve esse acontecimento. Continuando a leitura aqui, no dia seguinte, domingo, ele foi à igreja terceira. Ou podia ter escrito aqui terceira igreja, mas tudo bem. No dia seguinte, domingo, ele foi à igreja terceira. E quando ele conheceu Nellie depois do culto, deve ser quando ele reconheceu Nellie depois do culto, Ele disse a ela que sua nomeação havia sido mudada e perguntou se ela ainda tinha a carne assada pronta ou se ela gostaria de sair para o jantar. No dia seguinte, Joel foi à igreja e encontrou Nellie. Ele disse a ela que sua nomeação havia sido mudada, ou seja, parece que ela seria nomeada para falar lá, para palestrar num determinado horário que coincidiria com o jantar. Aí o Joel disse para ela, sua nomeação foi mudada, e perguntou se ela tinha a carne assada pronta ou se ela gostaria de sair para o jantar. Estava perguntando se a carne do dia anterior assada ainda tinha alguma coisa lá, que ele jantaria lá, e ele também, ou se ela gostaria de sair para o jantar. Aí tem uma coisa muito legal aqui agora no jornada, tá? Acompanha. Nellie, é claro, insistiu que ele jantasse em sua casa, ou seja, em vez de saírem para comer algo, que foi o Joel que convidou, ela insistiu para comerem algo na casa dela. Eles tiveram uma longa conversa e depois do jantar foram ver sua mãe, que estava em uma casa de repouso, a mãe da Nellie, da amiga do Joel. Joel ficou então durante o restante da tarde. Poderia ter sido aquele dia... Restante da tarde? Como assim? Foi depois da janta? À noite? Não entendo. Bom, deixa para lá. Poderia ter sido aquele dia em que Joel indicou o quanto amava a mãe idosa de Nellie, dizendo: Nellie, posso me sentar em um quarto com sua mãe, fechar os olhos e estender a mão para tocar Deus.
Embora Nelly estivesse perto de Joel durante seus muitos anos como secretária, ela nunca soube, até algum tempo depois, quando estava dando uma palestra sobre suprimento a um grupo, que quando retornou de Boston para a Flórida, ele tinha apenas $10 no bolso. Embora Nelly estivesse perto de Joel durante seus muitos anos como secretária, ela nunca soube, até algum tempo depois, quando estava dando uma palestra sobre suprimento a um grupo, que quando retornou de Boston para a Flórida, ele tinha apenas $10 no bolso. Está dizendo aqui que esse dia que o Joel convidou ela para jantar, o Joel praticamente não tinha onde ficar, não tinha dinheiro para nada, ele tinha $10 no bolso. Se ela aceitasse jantar com ele estava numa roubada, ele ia ter que pagar os $10 e ficar duro. E ele faria isso sem nenhum apego ou problema do que ele iria comer no dia seguinte. Olha só, né? Pois ele já estava nesse ensinamento metafísico de praticar a presença, né? Não que ele tivesse a certeza, tá, gente? É que ele sabia que se aquele recurso estava ali, naquele momento ele teria para despender com aquele recurso, para usá-lo, ok? Afirmar que a gente não tem um recurso que está ao nosso alcance é fechar a torneira, né? Só que a gente só entende isso estudando Joel. Antes disso a gente fica desejando o que não pode, o que não quer, o que não consegue e não sabe como produzir isso. Vamos retomar aqui. Este ato é aqui, ó. Quando ele voltou de Boston para a Flórida, ele tinha apenas $10 no bolso. Este ato é de tocá-la profundamente, pensar que ele a teria levado para jantar, apesar de sua carteira vazia, que ele nunca esqueceu este exemplo de sua total falta de preocupação com dinheiro. Ele não tinha absolutamente nenhum medo de gastar seu último dólar para o jantar ou para qualquer outra coisa que a ocasião exigisse. Então, quando os senhores têm a oportunidade de algo que pode melhorar a vida de vocês, e vocês não colocam aquilo como prioridade, e sim colocam como prioridade a manutenção de sua existência básica, vocês estão deixando de procurar por algo, por exemplo, um livro especial, certo? Comprar um livro de Joel, por exemplo, não tem dinheiro, não posso, para mim não dá tal coisa, não tenho, eu tenho que priorizar minhas despesas, né? Fica aqui a indicação de um áudio no canal da Rosilda, que se chama O que você tem na casa? É um áudio do Joel dizendo que se nós temos Deus na consciência, então nós temos Deus em nossa casa, então nada pode nos faltar. Isso é uma compreensão de um desenvolvimento de um raciocínio metafísico que alinha a pessoa com essa questão da oração e vigília, ok? Ela compreende qual é o sentido e a razão de viver sobre essas verdades dia após dia, trabalhando com elas para enriquecer a sua consciência a respeito do que ele compreende como verdade espiritual, né? Joel sempre foi grato e agradecido pelo trabalho que Nelly Stives fez por ele. Na verdade, certa vez ele me disse: foi Nelly Stives que analisou todas as cartas que escrevi para os alunos e pacientes e disse: você tem material aqui para um livro. E então ela foi em frente e me ajudou a reunir o livro As Cartas. Ou seja, Nelly Stives foi a secretária que disse para o Joel que ele tinha material suficiente para um livro. E ela mesma foi quem ajudou a reunir essas cartas para formar o livro As Cartas. Durante os últimos anos, estive em correspondência com Nelly, que me contou muitas coisas sobre Joel naqueles primeiros dias. Quem é que está narrando aqui? É a Lohane, que escreveu esse livro, ok? Em junho de 1971, ou seja, Joel já tinha falecido em 64, em julho de 71, ela me enviou a seguinte carta que Joel lhe escreveu de Londres em 14 de outubro de 55, 8 anos após o primeiro livro de Joel, O Caminho Infinito, ter encontrado uma boa medida de sucesso. Agora, O Caminho Infinito fez sucesso, não é best-seller, não, tá? Não é livro da autoajuda das livrarias do momento, não. O sucesso que O Caminho Infinito fez foi de receptivos que estavam sedentos pelo material naquela época. Inclusive, editoras que tinham sido seduzidas
por esse cheiro da verdade, e estavam ajudando a produzir esses livros e distribuindo ele para venda, ok? Mas quem chegou a esses livros já eram receptivos à verdade. Nunca é um livro que vai ganhar opinião popular. Pode chocar a opinião popular, né? Na medida em que a gente tem aí o aparecimento de alguns bons praticantes, pode chocar a opinião popular. Mas mexer com ela, não acredito, né? Mexe é com o ser individual que chega a essas verdades. Aqui está a carta. Aqui. Escreveu uma carta de Londres em 14 de outubro de 55, 8 anos após o primeiro livro de Joel, O Caminho Infinito, ter encontrado uma boa medida de sucesso. Cara Nelly, outro livro do Caminho Infinito, sem título ainda, entre aspas, foi para os editores hoje aqui em Londres, um novo manuscrito. Na próxima semana, a tradução holandesa de O Caminho Infinito será enviada para você da Holanda. E O Profundo Silêncio será traduzido para africanês. Então pensei em celebrar, escrevendo-lhe e enviando uma lembrança de sua parte. Todos aqueles que agora trabalham comigo conhecem Nelly Steeves e o trabalho que ela fez. E foi escrito nos registros do começo de O Caminho Infinito que você foi a primeira a trabalhar comigo. E um registro de tudo que você fez. Nelly Steeves é uma parte da história do Caminho Infinito. Bem-vindo e aloha, Joel, né? Bem-vinda, né? No caso. Joel trabalhou duro dia e noite após seu retorno a Boston. Tão difícil, na verdade, que suas boas amigas Dorothy Pendleton e Henry Williams decidiram que ele precisava de férias. Eles o colocaram em um trem com destino à Califórnia, que parecia ser um lugar lógico para ele ir para escapar dos rigores do inverno de Boston e onde ele podia aproveitar o sol. Na verdade, isso marcou o fim de seus dias em Boston, porque logo que ele estava envolvido no ensino de princípios espirituais na Califórnia, deste desenvolvimento, Joel disse, ou seja, ele foi parar na Califórnia a passeio, e já era Boston para ele, né? Mas a questão aqui é que ele está dizendo, ó, Joel trabalhou duro dia e noite após seu retorno a Boston. Ele era o quê? Pedreiro? E fora a pedreiragem, nenhum desmérito para os pedreiros, ok? Muito pelo contrário, ele era o quê? Ele lavava prato, e aí nas horas vagas ele era o orientador espiritual? Não. Ele trabalhava dia e noite como orientador espiritual. O Joel tinha fila para falar com o Joel, para trocar uma ideia de 10 minutos, 15 minutos com o Joel, 20 minutos, aonde ele podia ali ficar 2, 3, 5 minutos em silêncio, junto com a questão da pessoa. Tá certo? Esse era o trabalho de Joel. O atendimento, o aconselhamento, a conversa, a orientação. E junto com aquilo vinha mais alguma coisa, né? Agora, o Joel, né, acho que ele já estava no esquema. Será que ele já estava no esquema que ele não cobrava? Ou estava no esquema que ele cobrava, né? Porque quando ele pulou para o esquema de não cobrar mais nada pelos seus trabalhos, as pessoas davam de livre e espontânea vontade, pela gratidão que sentiam pelo trabalho de Joel, né? Ele não precisava pedir, né? Então isso tem que fluir pela graça. Nem que o praticante encontre muita gente que não vai reconhecer em nada o trabalho dele. Vai sentir uma gratidão. Obrigado, você curou fulano, mas além daquilo, mais nada, né? Então o praticante faz o quê? Ele sabe que a gratidão pode ser expressa em dinheiro. E normalmente mas ele tem que lidar com essa questão interiormente nele, analisar a sombra que ele tem a respeito disso e seguir adiante com esse trabalho. Porque ele não pode fazer dele um comércio, certo? A cura não pode se tornar um comércio. Então, na medida em que ele é procurado e as coisas acontecem, a própria graça dessa presença providencia um sentimento de harmonia, de desprendimento, de alegria em compartilhar em alguns que compartilham com o praticante. E tem aqueles que nem passa pela cabeça um tipo de agradecimento desse, né? Nem passa. Desse movimento, Joel disse, houve um movimento de um plano de consciência para outro, que externamente se revelou, movendo-se de um estado para outro, mas mesmo isso
foi um movimento temporário, porque até agora minha casa está sob meu chapéu, e meu chapéu está em algum lugar entre o Havaí e Nova York. Houve um movimento de um plano de consciência para outro que extremamente se revelou, movendo-se de um estado para outro. O Joel está relatando aqui um clique, tá? Para quem não conseguir entender isso aqui no livro, um clique, um start, alguma coisa mudou na consciência de Joel. Mas mesmo isso foi um movimento temporário, porque agora minha casa está sob o meu chapéu. E meu chapéu está em algum lugar entre o Havaí e Nova York. Tipo, eu não tenho casa, minha casa é meu chapéu. Aonde esse trabalho me chamar, eu irei. Meu chapéu está em algum lugar entre o Havaí e Nova York. Evidentemente, o trabalho que me foi dado não poderia ser feito em Boston. E o lugar mais distante de Boston era a Califórnia, até o Havaí aparecer em cena. E agora, Londres, Estocolmo e o mundo. Esta foi a história de Joel, né? Boston, Califórnia, o Havaí, e depois Londres, Estocolmo e o mundo. Porque Joel deu palestra no mundo inteiro, né? Ele estava falando aqui da tradução de um livro para o africanês, gente. Esse movimento ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os apartamentos eram muito difíceis de encontrar. Então ele fez contato com Nadia Allen, que tinha sido um dos colegas de classe de Rose, que tinha sido uma das colegas de classe de Rose, de ciência cristã, que ela tinha tornado sob Herbert Eustace. Que ela tinha tomado por... Aqui, este movimento ocorreu durante a Segunda Guerra Mundial, quando os apartamentos eram muito difíceis de se encontrar. Então ele fez contato com Nadia Allen, que tinha sido um dos colegas de classe de Rose, na classe de ciência cristã, que ele tinha tomado sob Herbert Eustace. Ele está indicando aqui um lugar onde ele deu essa classe, né? Está meio confuso, mas é isso. Nádia e sua mãe moravam em Santa Mônica, lembrando que a gente voltou a analisar a tradução do livro feita pelo Reginaldo Silva, o Regis Brother, que tem um canal no YouTube, certo? Ele fez foi a primeira tradução no português do Jornada Espiritual de Joel, pelo que me consta, quem fez foi o Reginaldo. Aí depois a gente estava analisando o livro, que quem traduziu foi o Giancarlo Salvani. Depois, por motivos diversos, a gente resolveu abandonar o acompanhamento da leitura do livro de Giancarlo. Estamos lendo o livro do Regis. Então tem alguns erros até de digitação, tem alguns erros aqui de tradução, falta de concordância, mas a gente não está aqui para ficar falando disso, certo? A gente tem que aproveitar o que o livro traz e acabou. Aqui. Nádia e sua mãe moravam em Santa Mônica e Joel também conseguiu alugar quartos no segundo andar de sua casa. O espaço de escritório não era fácil de se encontrar. No entanto, ele fez um acordo com um praticante da ciência cristã, Alex Swan, para usar seu escritório em Hollywood, da sexta-feira ao meio-dia, quando Swan estava em seu rancho no final de semana. Ou seja, Joel arrumou um lugar para atender na sexta-feira, né? A partir do meio-dia, quando esse senhor Swan ia para o sítio dele, em Hollywood. O Joel descolou um lugar para atender. Aqui. Mais tarde, quando o senhor Swan teve um acidente, Joel foi capaz de lhe dar uma ajuda tão excelente que esse Alex Swan, disse-lhe: agora eu sei que você pode cuidar da minha prática. Há anos que tenho vontade de ir para a Inglaterra para comprar gado para o meu rancho, mas não consegui sair do meu escritório. Porque o senhor Alex Swan era um praticante, né, ali atendendo muita gente, e quando Joel começou a assumir o escritório dele, ele podia confiar na prática de Joel. Joel foi capaz de lhe dar uma ajuda tão excelente que Alex disse: agora eu sei que você pode cuidar da minha prática. Há anos que tenho vontade de ir à Inglaterra para comprar gado para o meu rancho, mas não conseguir sair do meu escritório. Durante 9 meses, Joel usou o escritório do Sr. Swan e cuidou de sua prática, dos pacientes dele. Quando retornou,
contou a Joel que havia feito um trabalho tão bom e que seus pacientes estavam tão satisfeitos que decidira que Joel deveria ficar e assumir o consultório, já que ele merecera. Ele iria se afastar e começar de novo. Ou seja, o senhor Alex disse que ia começar em outro lugar e o Joel ficou com o escritório dele. Olha só o nível de lança o teu pão às águas, de praticante para praticante, né? Joel não teria nada disso. Ele deixou muito claro que a prática de Alex Swan tinha saído de sua consciência e ninguém poderia tirar isso dele. Eles resolveram um problema colocando uma divisória de vidro e transformando um escritório em 2. Então ali para entrar no acordo eles dividiram, né? Já que o Joel não achou justo. Durante um ano inteiro eles dividiram esse escritório e aqueles que entraram puderam obter ajuda de quem estava livre. Viver na casa dos Allen, em Santa Mônica, provou ser uma experiência agradável, pelo menos uma vez por semana nas noites de domingo. Nádia convidava os amigos para jantar. Durante e depois do que se falava, muito sobre o modo de vida espiritual. Era o assunto o tempo todo. O arroz com feijão do papo de praticante é esse. O que parece língua de grego, vamos chamar de homem comum, né? Ah, professor, então que arrogância, mas quem é o homem que não é comum? Aquele homem que quer ser o super-homem, né? Que ele está fortalecendo o ego dele, o super-ego, porque aí o super-ego é capaz de compreender coisas mais elevadas da vida, né? Matou o assunto, ok? Aqui. Joel apreciou completamente estes saraus e esse tipo informal de entretenimento e conversa. Estar com amigos que tinham interesses semelhantes sempre atraía muito Joel. Ele gostava de visitar e gostava de contar as experiências fascinantes e às vezes inacreditáveis que a vida colocara em seu colo. Circunstâncias da prática, circunstâncias que o levaram à prática. Joel tinha história, né, para contar. E sempre que ele contava a história vinha carregada de detalhes da prática, né? Isso se torna o linguajar e o que sai da boca de um praticante praticamente o tempo todo. Sempre que ele se encontrava no centro de qualquer reunião, enquanto compartilhava o fluxo de ideias, podia ter colocado aqui, ele sempre, mas tanto faz, ele sempre se encontrava no centro de qualquer reunião, enquanto compartilhava o fluxo contínuo de ideias que continuavam surgindo em sua cabeça. O fluxo de ideias que surgia para narrar fatos ou experiências vinha ali junto com o espírito e com verdades sendo ensinadas, né? Não saía outra coisa da boca de Joel. No verão de 1945, ele fez uma rápida viagem de volta a Boston para arrumar seus pertences e enviá-los para a Califórnia. Apenas 2 ou 3 dias antes de voltar à Califórnia, por isso que eu falo que as datas no jornal é meio esquisito. Acabou de falar aqui que ele estava lá não sei na onde, em 1955, lá a carta. Acho que ele mandou a carta, meu livro só está citando que a carta foi mandada em 1950 e pouco. Deve ser isso e eu estou fazendo confusão aqui. Vamos dar menor importância. No verão de 1945, ele fez uma rápida viagem de volta a Boston para arrumar seus pertences e enviá-los para a Califórnia. Apenas 2 ou 3 dias antes de voltar à Califórnia, a mãe de Nellie Stevens caiu, quebrou o pulso e foi hospitalizada. No verão de 45, ele fez uma rápida viagem de volta a Boston para arrumar seus pertences, para enviá-los para a Califórnia. Apenas 2 ou 3 dias antes de voltar à Califórnia, ou seja, Joel estava lá arrumando, a mãe de Nellie Stevens caiu, quebrou o pulso e foi hospitalizada. Nellie ligou para Joel em busca de ajuda e quando me escreveu sobre isso disse: abençoe seu coração. Ele se ofereceu para atrasar sua viagem, enquanto pensava que mamãe e eu nos sentiríamos melhor se ele estivesse de pé. Claro, Nellie se recusou a permitir que ele fizesse isso, dizendo que ele poderia ajudar a mãe dela na Califórnia, tão bem quanto em Boston, o que provou ser verdade. Este é outro exemplo daquele amor que Joel disse que nunca sentiu, mas que ele demonstrou tão claramente e derramado tão livremente.
o praticante derrama dele o que ele considera a ação da presença nele, tá? E não o bem humano. Não eu sou bom, vou fazer o bem. Por isso que Joel falava, não sinto amor nenhum, eu vivo por um princípio. Vai ter esse trecho agora, daqui a pouco mais para baixo, acho. Ó, por esta altura, Joel e Nádia decidiram casar-se, a segunda esposa de Joel. Parecia um arranjo ideal, uma vez que ambos estavam na prática de cura e dedicados à vida espiritual. Lógico, surgiu um climinha ali e tal, ele, né, ela, um olhava pro outro, não, o que você acha, hein? Rolou um lance, entendeu? Normal, Joel era um cara normal. Aqui, ó, na noite anterior ao casamento, um amigo deu a Joel uma referência de base bíblica que ele escaneou com grande interesse. Especialmente algumas passagens de Paulo sobre a imortalidade que desafiaram sua atenção. Joel ficou intrigado. Ele colocou a Bíblia em sua bolsa para levar com ele no dia seguinte. Quando eles saíram para a sua lua de mel, depois de uma cerimônia de casamento simples, no minuto em que chegaram ao hotel em Desert Hot Springs, ele disse à sua noiva, deixe-me ver este livro da maneira certa. Ele pediu um tempinho para ela. Acabou de chegar na lua de mel, pediu um tempinho para ela. Deixa eu dar uma olhada nisso aqui. Naquele dia e naquela noite, Joel escreveu febrilmente, ou seja, escreveu muito, certo? Com Nádia encorajando-o, e o primeiro capítulo de O Caminho Infinito tomou forma. Olha só, né? Ele acabou de casar, foi lá, foi analisar um texto da Bíblia sobre a imortalidade, uma passagem de Paulo, e analisando aquele ali, de repente ele passou a escrever febrilmente, e surgiu o primeiro capítulo de O Caminho Infinito. Tomou forma. Por algum tempo, Joel ponderou sobre as limitações que ele sentia serem resultado da organização. Ou seja, aquelas ideias do Caminho Infinito vieram para Joel, ele já estava vivendo a prática daquele jeito, querendo sair da ciência da igreja cristã, ou já estava até fora, não sei. E o Joel, percebendo a grandiosidade daquele ensinamento que estava fluindo dele, já olhou assim e falou, espera aí um pouco, que isso aqui não vai poder ter organização nenhuma. Como que vai ser isso? Como que eu deixo um negócio desse fluir para o mundo sem que os humanos queiram organizar isso aqui? Era a preocupação de Joel, surgiu no primeiro instante, hein? Olha aqui. Vamos dar grifar aqui, né? Deixe-me ver este livro da maneira certa. Naquele dia, naquela noite, Joel escreveu febrilmente, com Nádia encorajando, e o primeiro capítulo de O Caminho Infinito tomou forma. Por algum tempo, Joel ponderou sobre as limitações que ele sentia serem resultado da organização. E à medida que o trabalho em O Caminho Infinito progredia, ele decidiu que, para ser livre, para seguir o caminho que se revelava a ele, deveria romper seus laços com ele, as atividades organizadas e prosseguir sozinho. Ele disse que para que essa mensagem do caminho infinito fosse levada com mais, vamos dizer assim, com mais verdade sendo revelada, que ele deveria abandonar qualquer instituição religiosa. Qualquer organização que quisesse até tomar conta do caminho infinito, que isso deveria acontecer de forma livre, e é óbvio, né? Como testemunho exatamente do quê? De ecumenismo, né? São princípios espirituais que o autor desejava que fossem conhecidos por integrantes de todas as religiões. Integrantes não é a totalidade, tá? O Joel está dizendo que existem receptivos em todas as religiões. Aqui, ó. Consequentemente, ele se retirou da Igreja da Ciência Cristã, desistiu do escritório que havia compartilhado com Alex Swan e partiu para publicar O Caminho Infinito. Nós estamos mais ou menos aqui a um quarto, eu disse isso na outra aula, um quarto da leitura deste livro, certo? Um quarto na aula 11, então a gente vai ter 40 e poucas aulas, acredito eu, 50, não sei, dessa série O Homem e Sua Mensagem, o Fluxo. Continuando a leitura do livro aqui, ó. Ele tinha apenas 2.000 exemplares impressos, porque não achava que o livro seria levado a sério por ninguém, além de alguns amigos e pacientes a quem ele achava que poderia dar 500 cópias. Outros 1.500 estavam guardados na garagem de sua nova casa, na Avenida Sierra Bonita, em Hollywood, sem a menor ideia do que fazer com eles.
Joel mandou imprimir 2.000 exemplares, 500 ele doou e 1.500 estavam guardados lá sem rumo nenhum. Desde que Joel se separou do movimento da ciência cristã, antes de publicar seu primeiro livro, ele estava convencido de que isso marcou o fim de sua carreira ativa. Naquele momento ali, que ele se separou da ciência cristã e antes de publicar o primeiro livro, ele ficou convencido que aquilo estava marcando o fim de sua carreira ativa como praticante. Ele achou, tá? Achou. Ele costumava dizer que esperava passar o resto dos seus dias na Califórnia, fazendo um pequeno trabalho de cura e permanecendo calmamente em casa com Nádia. Ou seja, ele estava achando que com a saída dele da ciência cristã e o início do livro do Caminho Infinito, que ele ia fazer um trabalho muito menor, atender muito menos gente, quietinho, sossegadinho, escondidinho num canto lá na Califórnia com a esposa, segunda esposa dele. Ok? Ele estava achando que ia ser dessa forma. Aqui, ó. Fazendo um pequeno trabalho de cura e permanecendo calmamente em casa com Nádia, aproveitando o bom clima da Califórnia. Ele imaginou um escritório bonito em Hollywood, onde ele iria todos os dias por volta das 9 e ficaria até as 4 ou 5, e onde as pessoas poderiam encontrar quem estivesse procurando por cura. Então, se alguns deles quisessem comprar o livrinho, poderiam aprender como isso aconteceu. Todo esse período de sua vida foi muito feliz. Praticamente todos os dias para o almoço, ele foi até o Farmer's Market para uma salada e um chá gelado. No inverno, Nádia e eles desciam para Desert Hot Springs ou Palm Springs para o final de semana, e no verão iriam para Santa Bárbara. Esta semi-aposentadoria foi de curta duração. No entanto, logo foi quebrando quando uma mãe, pai e filho de Ohio foram para a Califórnia e pediram que Joel lhes desse aulas. Ou seja, o Joel encontrou uma certa férias ali meio prolongada ali na Califórnia, mas de repente a coisa mudou, né? Quando tudo isso logo foi quebrado, quando uma mãe, pai e filho foram de Ohio para a Califórnia e pediram que Joel lhes desse aulas. O Joel, bateram na porta de Joel pedindo isso. Joel, isso é impossível, ele disse. Eu não sou professor. Bem, mas você não está na ciência cristã agora. Então você pode ensinar se você quiser. De fato, fazer o que você quiser fazer. Tipo assim, você não está na ciência cristã, você faz o que você quiser. Se você quiser ser professor, a pessoa deu uma cutucada nele, né? Como você pode ensinar se você não é um professor? Se você está dentro ou fora? E eu não sou professor, Joel dizendo, né? Aqui, ó. Bem, estamos aqui porque achamos que você sabe algo que queremos saber. O Joel, não consigo imaginar o que é. Por fim, Joel concordou que desde que tivessem feito a viagem, já que eles tinham ido até ali mesmo, né? Ele trabalharia com eles em sua casa todas as noites durante 2 semanas, da melhor maneira possível. E isso ele fez. O Joel prometeu fazer isso, ok? Quando eles saíram, sentiram-se muito agradecidos com aquela promessa, aquele acordo com Joel. Sentiram que Joel lhes dera uma grande quantia. Quando saíram, sentiram-se... Não, então eu estou lendo diferente aqui. Estou querendo acertar a interpretação, é outra coisa aqui. Por fim, Joel concordou, desde que eles tivessem feito a viagem. Ele trabalharia com eles em sua casa todas as noites, durante 2 semanas, da melhor maneira possível. E isso ele fez. Tá? Estou pegando o sentido da coisa aqui agora. Quando está dizendo aqui, quando saíram, quando estavam indo embora, depois dessas 2 semanas. Quando saíram, sentiram-se muito agradecidos e sentiram que Joel lhe... Aqui, ó. Quando saíram, sentiram-se muito agradecidos. Sentiram que Joel lhes dera uma grande quantia. Tá errado isso aqui, tá? Isso aqui é erro de tradução, um erro até grosseiro, mas vamos dar uma acertada e vamos seguir em frente, certo? Aqui, ó. Por isso que eu parei, tá fazendo sentido isso aqui. O Joel dando dinheiro para eles, não foi eles que deram dinheiro para o Joel. Aqui, ó.
Deve-se sentir uma grande gratidão por Joel, lhe deram uma grande quantia. Deixaram-lhe um cheque para uma quantia que teria coberto a taxa de instrução para os 3 em uma aula de ciência cristã. Foi um mistério para Joel porque eles o procuraram. Ele não conseguia entender, mas achava que eram, porque eram bons amigos dele, pessoas que conheciam Joel já há algum tempo. Alguns dias depois, 4 casais vieram e perguntaram se eles lhe ensinariam a Bíblia. E ao que Joel respondeu que não poderia ensiná-los sobre a Bíblia, porque entendia exatamente 2 afirmações e nada sabia de sua história e antecedentes. Tipo assim, não sei nada sobre a Bíblia, né? Eu sabia 2 passagens. Durante 2 semanas, no entanto, não lhe deram descanso, dizendo que sabiam que ele devia saber algo que não lhes havia dito. Finalmente, ele decidiu que a única maneira de acabar com isso seria para eles virem uma noite por semana durante 4 semanas. E àquela altura, eles entenderiam que ele não sabia o suficiente sobre a Bíblia para ensiná-los. Foi assim que começaram. Ou seja, a segunda procura que o Joel teve depois de uns dias foi de 4 casais procurando ele para o ensinamento. Para que ele ensinasse algo sobre a Bíblia, que ele sabia algo, tinha que ensinar-lhes. Aqui. Foi assim que começaram. Poucos dias antes da primeira sexta-feira à noite, Joel foi até seu escritório e falou com Deus. Não é falou com Deus, não. Deus me ouça, que eu estou no alto do Monte Sinai. Não é nada disso, não. Ele foi ter uma conversa franca com ele mesmo. Tipo assim, o que será que Deus quer de mim? Entendeu? Aqui, ó. Poucos dias antes daquela primeira sexta-feira à noite, Joel foi até seu escritório e falou com Deus. Olhe, pai, se você enviou essas pessoas para mim, deve ser por uma razão. Me diga o que é. Se você não enviou, está tudo bem. Dentro de 4 semanas, eles saberão tudo sobre isso. Mas se você os enviou, deixe-me entrar no segredo. Por que eles estão aqui? O que você quer que eu faça? Aí o Joel disse, eu conversei com o pai, como se fosse outro homem. Isso não é muito metafísico, mas esse é o meu caminho. É assim que ainda falo com o pai. Então eu me sentei com a Bíblia na mão, esperei. E finalmente abri e me vi lendo algo sobre Moisés. Agora, se alguma vez houve um mistério para mim, foi o homem Moisés. E saiu para fora do Egito e através do deserto com 40 anos de viagem. Então, enquanto eu estava lendo isso, pensei que poderia muito bem voltar ao início do relato de Moisés e reler todo o caminho. E isso eu fiz. Ele apanhou ali um lance e estava vendo qual que era a mensagem que estava vindo para ele, certo? Quando nos encontramos na primeira sexta-feira, havia 4 casais que vieram para minha casa. Eles ficaram muito chocados quando lhes disse que o ministério de Moisés era um ministério humano, levando a ignorância, a superstição e o analfabetismo a se preparar para algo melhor. É por isso que Moisés não entrou na terra prometida. O estado humano bom nunca levará uma pessoa para a terra prometida. O estado humano bom é uma preparação para isso. Mas então seu professor, que lhe falou sobre ser bom, tem que deixar você. Mas então seu professor, que lhe falou sobre o ser bom, ter que deixar você. E o espiritual tem que vir junto para elevá-lo à consciência divina. Esse foi o assunto da primeira lição, que o ser humano tem que abandonar o desejo de ser bom para que Deus possa ser bom nele, né? Ele estava ali, explicando isso. 3 casais pensaram que era maravilhoso. 3 desses casais pensaram que era maravilhoso, mas o outro casal achou que era chocante e desistiu. Na noite da próxima sexta-feira, no entanto, por causa do que ouviram dos 3 primeiros, 4 novos casais tomaram o lugar do casal que havia abandonado a escola.
Antes daquela noite de sexta-feira, voltei ao pai e disse: para onde vamos daqui? Foi você que me iniciou na semana passada e acho que você fez tudo certo e você deve ter algo para mim esta semana também. Ou seja, de 4 casais, um saiu, ficou 3, de repente pulou para 7. Aqui, ó. O Joel conversando com Deus. Você acha que você fez tudo certo e você deve ter algo para mim esta semana também. Quem estiver estudando Joel não pode ter uma ilusão religiosa, dogmática, de que a nossa conversa com Deus vai trazer alguma resposta. Isso aqui era uma questão de uma comunhão interna que o Joel tinha. Ele pensava e depois a resposta vinha a ele, o acontecimento acontecia. Ele sabia que não estava vindo de fora, de um Deus externo, ok? Então ele falou, né? E você deve ter algo para mim esta semana também. Quando abri a Bíblia, fui para o livro de Ruth. E tinha lido a história de Ruth e Naomi muitas vezes e apreciei a beleza da passagem. Peça-me para não te deixar. Mas eu pude ver a mensagem espiritual nela. Eu a li várias vezes e depois, de repente, seu significado me ocorreu. Depois ocorreu a compreensão. Após a 4ª semana, decidiu-se continuar a aula por mais 6 semanas. Ou seja, ele combinou 4 semanas de aula e depois disso eles decidiram continuar por mais 6, hein? Classe privativa, né? 32 pessoas estavam se reunindo agora e isso era tudo que a sala mantinha. Para cuidar dos alunos que queriam participar deste trabalho, ele começou a dar aulas 2 noites por semana. Então foi necessário se mudar para um escritório que abrigava 50 pessoas. E as reuniões eram estendidas para 3 noites, para 3 noites por semana. Finalmente, 50 pessoas se reuniam 5 noites por semana em um escritório e outro grupo. 2 noites por semana em São Francisco ou em Desert Hot Spring. Ou seja, rapidamente, ele estava dando aula todos os dias para 50 pessoas, né? Com cada uma dessas reuniões, houve um desdobramento de alguma passagem ou alguma história da Bíblia. E através disso, o próprio Joel estava aprendendo sobre a Bíblia. Durante 60 semanas, a aula continuou. 60 semanas, hein? Caramba, onde foi parar isso, né? E então, alguns dos alunos pediram um resumo do trabalho em forma escrita. Vários membros da classe que tinham anotado os deram a Joel, e de suas anotações veio o livro Interpretação Espiritual das Escrituras, né? O que é interpretar a Bíblia de uma forma espiritual? É tirar dali a verdade que está ali e não é vista, tá? Interpretação espiritual das Escrituras. Este livro nunca foi um livro escrito por um autor, foi o fruto da meditação trazida à luz. A meditação de suas aulas e as aulas que ele dava em seguida. Era a meditação trazida à luz, os ensinamentos, né? Interpretação espiritual das Escrituras. Um passo seguiu o outro. Ernest Holmes convidou Joel para falar no Science of Mind Center, onde, como sempre, Joel apresentava a metafísica ortodoxa, dava umas aulinhas básicas ali de metafísica, em vez de dar a verdade como ele havia. Então, sem pensar, porque ele nunca planejou o que ia dizer com antecedência, veio a declaração destruidora. Um dos princípios básicos do caminho infinito é que o pensamento não é poder. Isso foi o que ele disse quando ele foi convidado para falar nesse Science of Mind Center, ciência do poder da mente. Chegou lá na palestra e já meteu logo o taco de beisebol na parede, tremeu tudo, né? A primeira coisa, então, sem pensar, porque ele nunca planejou o que iria dizer com antecedência, veio a declaração destruidora. Um dos princípios básicos do caminho infinito é que o pensamento não é poder. Porque ele estava no palco ali, gente, como o maior metafísico do momento. Desbancou tudo, certo? O público reagiu como se uma tonelada de tijolos os tivesse atingido. O público, né? Tomou uma tonelada de tijolo na cabeça. 2 mulheres pularam imediatamente após a reunião e se aproximaram dele dizendo: você nos disse esta noite que o pensamento não é poder, e aqui viemos de Nova York, a Califórnia, para aprender a usar o poder do pensamento. Bem, disse Joel, quando você tiver sucesso, eu não suponho que você tenha alguma objeção ao dinheiro, contanto que você o faça honestamente. Não, claro que não, a pessoa disse. Aí o Joel respondeu:
Você pode levar cerca de $1 milhão para seus maridos. A Califórnia é realmente um paraíso. A Califórnia tem o mais perfeito de tudo, exceto por uma pequena falha. Não chove aqui todo verão. As coisas ficam secas. Então assim, se você aprender a usar o poder do pensamento, pelo amor de Deus, nos dê um pouco de chuva. Há uma fortuna esperando por você aqui. O Joel zoou ela, tá? Sendo a pessoa franca que ele era, Joel, e isso era típico dele, ele podia ser muito sem tato e abrupto, e certamente nunca fez qualquer tentativa de agradar as pessoas ou atraí-las para ele. Aqui. Algumas lições da Bíblia haviam sido dadas em São Francisco. A gente vai continuar na próxima aula desse trecho aqui. Certo? A gente leu um bom pedaço hoje, acho que está valendo para a aula de hoje, né? Foi uma aula mais fluida na leitura, mas a gente vai colocar comentários ou mostrar algo nas entrelinhas aqui na medida em que apareça, que seja necessário expandir o comentário, certo? Hoje foi uma aula mais lida, mas nem por isso menos rica de ênfase nessa jornada do Joel, certo? Eu agradeço a audiência de vocês aqui. Muito obrigado e até a próxima aula. Aula 12, né? Semana que vem. Um abraço. Caminhando e cantando e seguindo a canção, somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Pelos campos a fome, em grandes plantações, pelas ruas marchando, indecisos cordões, ainda fazem da flor seu mais forte refrão e acreditam nas flores, vencendo canhão. Vem, vamos embora, esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Há soldados armados, amados ou não, quase todos perdidos, de armas na mão. Nos quartéis lhes ensinam uma antiga lição de morrer pela pátria e viver sem razão. Vem, vamos embora.
soldados ou não, os amores na mente, as flores no chão, a certeza na frente, a história na mão, caminhando e cantando e seguindo a canção, aprendendo e ensinando uma nova lição. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Vem, vamos embora, que esperar não é saber.